Hoje é terça-feira, 1º de agosto do ano do Senhor de 2023. O evangelho desse dia é de Mateus 13, versículos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça." Depois de deixar as multidões, com as quais Jesus havia falado em parábolas, já em casa, estando somente com os discípulos, eles pedem a Jesus: "Explica-nos a parábola do joio." Assim como a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo também recebe uma interpretação alegórica. Trata-se de uma aplicação posterior, em um novo contexto, da parábola do joio e do trigo, que explicamos em dias anteriores. Quando essa explicação e interpretação alegórica é feita, ela difere do sentido da parábola propriamente. Para o leitor do Evangelho, ela deve ser tida como uma outra explicação da parábola, com um sentido complementar. É bastante provável que a interpretação alegórica da parábola do joio e do trigo não remonte a Jesus, mas às necessidades da pregação cristã posterior. Jesus explicita o conteúdo, decifrando um a um os termos da parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno, o inimigo que semeou o joio quando todos dormiam é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Cada um dos termos da parábola estão assim explicados. O Filho do Homem semeia no mundo uma realidade nova, qual seja os filhos do reino, isto é, os que se definem por sua pertença ao reino, estão em conflito com os filhos do maligno. Esse conflito é a constatação de um fato vivido, de um fato experimentado. Não obstante o fato dessa tensão da existência humana entre bem e mal, o acento, contudo, não é posto no conflito, mas no desfecho final, no fim dos tempos. Apoiado em imagens do livro de Sofonias e do livro de Daniel, Jesus compara a colheita ao juízo final.
Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, de Jesus, assim também acontecerá no fim dos tempos. Fundamental para a esperança cristã é o versículo final, em que Jesus afirma que o mal não triunfará. Os justos de Jesus brilharão como o sol no reino de seu Pai. Ora, é preciso tirar para a vida cristã a conclusão e as consequências desta afirmação. Quem tem ouvidos, ouça. Para os cristãos perseguidos e ameaçados por causa de sua fé, é preciso manter viva a esperança de que em Cristo o mal já foi vencido. Por isso, não há o que temer, pois o Senhor ressuscitado nos faz participantes de sua vitória sobre o mal e todas as suas manifestações e também sobre a morte. A explicação da parábola nos leva ao discernimento de nossa real situação. A quem nós pertencemos? Nós somos filhos de Deus ou nós somos filhos do inimigo? Inimigo que semeou o joio quando todos dormiam. Nossas atitudes e nosso modo de viver revelam que nós somos por Deus ou contra Deus. Oxalá possamos, à luz do Evangelho de hoje, responder essas questões fundamentais, não é? Da vida e da existência cristã. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.